Oi, pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho do sistema respiratório hoje. Matéria do terceiro ano, Fisiologia Humana. Vou ajudar um pouco vocês, que eu pedi de lição, de atividade no Google Drive, no Facebook, esse tema. Então, eu vou ajudar um pouquinho vocês, tá bom? Qual é a função do sistema respiratório? Vocês sabem? A função do sistema digestório, eu tinha falado para vocês que era a quebra de macromoléculas de alimento em micromoléculas de alimento para transformar em nutriente para o sangue poder absorver no intestino delgado e assim ir para o sangue e a gente poder se nutrir, né? Agora, qual a função do sistema respiratório? O sistema respiratório é responsável pela hematose, uma palavrinha escrito com H, inicia com H, hematose. O que é a hematose? É a troca gasosa. Troca de qual gás? A troca do dióxido de carbono pelo oxigênio. Então, lembrando que na respiração celular, a nossa respiração celular do ser humano e dos animais, a gente inspira o oxigênio que está na atmosfera e a gente expira, solta o CO2, o dióxido de carbono. Entenderam? Então, o nosso sistema respiratório, ele é responsável por essa troca gasosa. Aonde vai ocorrer a troca gasosa? Então, veja, o sistema respiratório, ele começa aqui, ó, nas fossas nasais. É muito importante que a gente consiga respirar pelas narinas. Então, você inspira. O ar, ele começa a ser, então, purificado, porque a gente tem esses pelinhos aqui nas narinas, algumas impurezas já vão ficando por aqui. A gente consegue respirar pela boca? Sim. Se você tampa o seu nariz, você respira tranquilamente. Se você fecha tudo, em minutos, você morre, não é isso? Então, é importante respirar pelas fossas nasais. Bom, inspirando, esse ar é conduzido pela faringe e pela laringe. A faringe, ela é importante no sistema digestivo, no sistema digestório. Se o alimento for para a laringe, a gente engasga. Lembra que eu expliquei que a epiglote tem que fechar para o alimento ir para o caminho certo, que é a faringe. Muito bem. Agora, o ar, ele então pode passar pelos dois caminhos. Então, ele passa pela laringe, que é o caminho correto, vamos dizer, vai aqui para a traqueia, que tem o quê? Uns 15 a 20 centímetros. Depende se é um indivíduo mais baixo, mais alto, então essa traqueia vai variar o tamanho. Então, a traqueia é formada de anéis cartilaginosos e ela vai conduzir esse ar que a gente inspira para os nossos pulmões. São 2 pulmões, tá? Os pulmões são formados, então, pelos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Nos alvéolos, que tem a espessura de um fio de cabelo, é que ocorre a hematose. Então, a hematose ocorre nos nossos pulmões. Nessas ramificações, parece assim, vocês vão fazer a pesquisa, vocês vão ver. Parece o tronco da árvore, os galhos quando vão, ele vai afinando, então ele vai entrando assim dentro dos pulmões, vai afinando, então você tem o brônquio, que ele tem a espessura, ele é mais de diâmetro, mais grosso, depois os bronquíolos mais finos e vai chegar no alvéolo que é mais fino ainda, a espessura de um fio de cabelo, e lembrando então, né? A troca gasosa vai ocorrer no alvéolo.
no alvéolo pulmonar, tá? Entenderam? Então, eu falei para vocês os órgãos do sistema respiratório, aonde que fica, fossas nasais, laringe, faringe, traqueia e os pulmões, tá? São 2. Agora eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor, tá bom? O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre organismos dos animais e o meio ambiente. Então, acabei de falar isso para vocês. É a hematose pulmonar, possibilitando, portanto, a respiração celular. Que os vegetais fazem, além da respiração celular, eles fazem fotossíntese, lembram disso? Então, os vegetais, eles precisam do CO2, da água, da clorofila e liberam oxigênio. Então, é o contrário. A respiração celular, a gente libera o CO2. A fotossíntese libera o oxigênio, certo? Nos vertebrados terrestres, o sistema respiratório é fundamental, formado por 2 pulmões. Mas nos animais aquáticos, nos peixes, nos moluscos, o sistema baseia-se nas brânquias, então não são pulmões. E nos artrópodes, o que seria artrópode? Insetos, formiga, abelha, barata, lembrando assim, crustáceos, camarão, por exemplo. A respiração é segurada por sistema de traqueias, eles só vão ter as traqueias. Nos organismos unicelulares, o indivíduo tem uma célula só, lembram disso? Alguns animais são assim, esponjas, selenterados, assim como nas plantas, não existe um verdadeiro sistema respiratório, sendo a respiração celular assegurada por trocas gasosas diretas entre as células do organismo e o meio ambiente. Então, repetindo, alguns seres unicelulares e alguns animais, que são as esponjas e os selenterados e plantas, ocorre então essa troca gasosa, tá? Não tem um sistema pulmonar, traqueal, não tem isso. O sistema respiratório dos vertebrados terrestres. Então, como eu já falei para vocês, vou repetir. O sistema do ser humano, o sistema respiratório do ser humano é formado por fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Vocês farão para mim uma simples maquete ou um esquema muito bom, um desenho bem bacana do sistema respiratório. Essa é uma das atividades que eu tô pedindo para vocês. Vocês podem fazer essa semana ou não. Pode fazer um pouquinho mais para frente, não tem problema. Quando nós voltarmos, vocês vão apresentar esse trabalho ou na data que a direção pedir para levar os trabalhos na escola, vocês vão levar para mim essa maquete, tá bom? A função principal do sistema respiratório é basicamente garantir as trocas gasosas com o meio ambiente. O processo de troca gasosa no pulmão, então você tem o dióxido de carbono, você troca por oxigênio. Já falei isso para vocês também. É conhecido como a hematose pulmonar, mas também ajuda a regular a temperatura corpórea. Então, além da função da troca gasosa, que é a hematose, o nosso sistema respiratório tem outras funções, que seria temperatura corpórea, regular a temperatura corpórea, o pH do sangue e liberar água. Porque quando a gente expira, a gente também está liberando água, tá? É só colocar um espelho assim em frente da sua boca, começar a falar, que você vai ver que o espelho vai ficar, né, todo úmido e a gente vai liberando esse vapor de água.
A inspiração e a expiração são processos passivos do pulmão, já que ele não se movimenta. Isso fica a cargo do diafragma, dos músculos intercostais e da expansibilidade da caixa torácica, que garante a consequente expansão do pulmão graças à coesão entre a pleura fixa na caixa torácica e a pleura visceral, que é fixa no pulmão. A pleura é o que, gente? É o revestimento do pulmão. Todo órgão tem um revestimento. O do pulmão é chamado, então, de pleura. O músculo diafragma, ele vai ficar, então, nessa direção. Quando a gente inspira, você contrai todo o ar, ó, tá contraído aqui. Aí você relaxa, expira. Aí o diafragma se movimenta e relaxa, tá? Muito interessante. Observem essa inspiração e expiração e o músculo aqui diafragma se movimentando, tá bom? O ar inspirado, rico então em oxigênio, passa pelas vias respiratórias, que nós já falamos quais são, sendo filtrado, umedecido, aquecido e levado aos pulmões. No interior pulmonar, no íntimo pulmonar, o oxigênio do ar inspirado entra na circulação sanguínea e o dióxido de carbono de sangue venoso é liberado nos alvéolos para que seja eliminado com ar expirado. O ar expirado é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono e segue o caminho oposto pelo trato respiratório. Olha que interessante. Então, a gente inspira o oxigênio. Esse oxigênio tem que ser levado lá nos alvéolos pulmonares para que ocorra a hematose. Então, vai ocorrer uma troca gasosa. Esse CO2 faz o caminho inverso que o O2 fez e a gente expira esse O2, CO2, dióxido de carbono para o meio ambiente. Entenderam? Então, agora vocês farão as atividades do Facebook, colocando lá quais são os órgãos, as funções dos órgãos, para que serve cada órgão. Escrevam novamente o que é a hematose, o que é essa troca gasosa, que vai ajudar bastante vocês aí nas próximas questões, nos próximos vídeos, tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima aula, então. Beijo!